Então, para a gente escolher melhor a droga que a gente vai utilizar nesse paciente, a gente tem que levar em consideração esses pontos, né? Lembra que a gente falou da capacidade da medicação em reduzir a mortalidade cardiovascular, a morbimortalidade cardiovascular? Então, a gente tem que sempre levar em consideração qual droga é capaz de fazer isso quando a gente vai instituir a terapêutica medicamentosa. Além disso, a gente tem que instituir também uma medicação que age de forma eficaz no mecanismo fisiopatogênico predominante daquele paciente, né? A gente tem que levar em consideração se o paciente tem doenças associadas, porque algumas medicações são melhores no paciente, por exemplo, com hipertensão e que tem diabetes, vai ajudar no controle do diabetes, vai diminuir as complicações, outras vão piorar, por exemplo, né? Além disso, também um passo fundamental isso para qualquer tratamento é analisar a condição socioeconômica do paciente. Não adianta você passar uma medicação que não tem na UBS se o paciente não tem condições nenhuma de comprar a medicação, né? Senão ele não vai fazer o tratamento e nem vai voltar em você. E também as características individuais de cada indivíduo. Ele adere ao tratamento, ele tem condições de fazer dieta, ou ele só tem arroz e farinha na casa dele. Tudo isso a gente deve levar em consideração quando a gente vai fazer o tratamento do paciente hipertenso e também o tratamento de qualquer patologia. Nesse slide eu quis colocar para vocês algumas informações importantes que estão presentes nessa diretriz que a gente utilizou como base dessa aula. Os diuréticos, principalmente os tiazídicos, eles são os fármacos que apresentam maior evidência na efetividade em relação à maior mortalidade cardiovascular, tá? Então, eles têm benefícios claros, bem documentados para todos os tipos de evento cardiovascular. Então, por isso, eles são considerados muitas vezes fármacos de primeira linha no tratamento, quando não tem alguma contraindicação. Os beta-bloqueadores, né, eles podem ser considerados como fármaco inicial em algumas situações específicas, principalmente quando o paciente tem alguma arritmia supraventricular associada, quando ele tem enxaqueca, insuficiência cardíaca e coronariopatia, mas essas duas últimas, ele pode ser iniciado, né, como tratamento se estiver associado a outro fármaco, tá? Então a gente inicia com um beta-bloqueador e outra classe de antihipertensivo que seja considerado de primeira linha. Caso o diurético, algum diurético, principalmente o tiazídico, não tiver sido utilizado como primeira escolha e que não esteja sendo utilizado e o paciente necessite de uma terceira classe de antihipertensivo, a gente deve associar um diurético, tá? Então, se você usar 3 classes de antihipertensivo, uma delas vai ter que ser um diurético, desde que não haja nenhuma contraindicação a essa classe. E quando a gente tem uma hipertensão arterial sistêmica resistente, geralmente quando tem necessidade de usar 4 classes antihipertensivas, obrigatoriamente a gente tem que utilizar uma espironolactona, desde que não haja contraindicações também, tá? Porque isso está comprovado que diminui também a morbimortalidade cardiovascular. Essa figurinha que está na diretriz é bem legal para a gente saber as combinações que são indicadas, as combinações que são contraindicadas e as que são possíveis, mas que são menos testadas. Então a gente não sabe ao certo se são combinações boas para o paciente, mas que podem ser realizadas. A única que é contraindicada é a associação dos bloqueadores dos receptores da angiotensina com os IECAs, né, os inibidores da ECA, que a imagem está errada, por agirem na mesma cadeia. Então, não tem justificativa de associar duas medicações desse tipo, dessas duas classes, sendo que elas vão agir no mesmo local, né, na mesma cadeia, e, consequentemente, não terão nenhum efeito hipotensor somado e poderão ter alguns efeitos colaterais a mais. Então, não tem justificativa usar essas duas classes, tá? Na prática ambulatorial. As recomendações de combinações são essas que estão verdes, tá? Então, você pode iniciar o tratamento com um diurético tiazídico, por exemplo, e associar com uma losartana. Então, iniciar com uma hidroclorotiazida
e associar com uma losartana. Ou iniciar com uma hidroclorotiazida e associar com amlodipino, por exemplo. Ou iniciar com uma hidroclorotiazida e associar com enalapril, por exemplo. Qualquer uma dessas combinações em verde são as combinações preferenciais. A em vermelho é a combinação não recomendada e as tracejadas são possíveis, mas menos testadas, sendo que a hidroclorotiazida com um beta-bloqueador, um diurético tiazídico com um beta-bloqueador, ainda foi mais testada que as outras que estão em preto. Tá bom? É isso. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar por e-mail, por telefone, pelas redes sociais. Estou à disposição para ajudá-los. Gostaria de pedir que vocês tenham um pouco de paciência nesse momento. A gente sabe que esse período que a gente está vivendo está sendo bem conturbado para todo mundo, para vocês, para nós, que não é o ideal, né? Mas que foi uma alternativa que a Univag achou para que o semestre de vocês não fique parado. Acho que esse método e essa preocupação da professora Patrícia e dos preceptores e da coordenação é bem válida, tem que ser vista com bons olhos. Não é fácil para vocês, não é fácil para ninguém, mas a gente tem que buscar alternativas para o momento que a gente está vivendo. Vamos torcer para essa pandemia acabar logo, para que a gente possa voltar à nossa rotina de forma normal, sem nenhum dano maior a nós e aos nossos entes queridos, tá? Qualquer coisa podem contar comigo, podem me procurar, que eu estou à disposição de todo mundo para ajudar, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.